O sábado amanheceu com um ritmo mais lento para Júlia. Ela permitiu-se acordar sem pressa, como se aquele dia pudesse ser uma trégua merecida. O aroma do café fresco enchia a cozinha, e os raios de sol filtravam-se suavemente pelas cortinas brancas. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que poderia simplesmente respirar. Com a xícara entre as mãos, abriu o aplicativo do banco por puro hábito, só para confirmar a transferência das passagens. Há meses sonhava com aquela viagem curta à beira-mar, um refúgio só para ela. Economizar a cada centavo, abdicando de cafés na rua, de jantares desnecessários, de pequenos prazeres que somavam para realizar aquele plano. Mas o saldo na tela a golpeou como um soco, quase zero. Os dedos trêmulos clicaram nos detalhes da movimentação e lá estava, estampado sem piedade, 200.000 rublos, uma transação na loja de Pelis Bonopeliche. A cabeça girou. Não havia engano. Era a conta conjunta, mas ela não fizera nenhuma compra. Com as mãos a tremer, discou o número dele. Do outro lado, uma voz alegre, ecoando o burburinho de uma rua movimentada. Oi, coelha, tudo bem? Não se preocupe. Fui eu. Comprei um casaco de pele para a mamãe. Aquela que ela sempre quis. Sei que você ia reclamar, mas a gente se recupera depois. Era uma oportunidade única. Nenhuma desculpa. Nenhum remorso. Só a satisfação de quem acabará de fazer um gesto grandioso. Júlia não disse uma palavra. Desligou. Sentou-se novamente à mesa, as mãos ainda tremendo. 6 meses de economia, de sacrifícios, de sonhos adiados. Tudo evaporado em um instante. Não para eles, não para a família que construíram, mas para alguém que mal olhava na sua direção com carinho. E o pior, sem consulta, sem respeito, sem a sombra de uma dúvida. Quando chegou em casa, o apartamento já ecoava risadas. Vaquim estava no centro da sala, exibindo um embrulho branco e fofos com ar triunfal. Sua mãe, Ludmila Arkadievna, sentada no sofá como uma criança no Natal, batia palmas entusiasmada. Esse sim é um homem de verdade. Não como alguns que só sabem economizar e não dão nada aos seus. Vaquim olhou para Júlia, os olhos brilhando de orgulho. E aí, o que achou? Agora a mamãe parece uma rainha. Ela forçou um sorriso, os lábios apertados para conter as lágrimas. Ficou lindo. Você devia ter visto a cara dela quando falei o preço. Riu ele. Você merece só o melhor. Ludmila virou-se para Júlia com um olhar de desprezo disfarçado de piedade. Ouviu isso? Você só sabe contar moedinhas. Ele se esforçou por mim, enquanto você nem um cachecol daria, tenho certeza. O rosto de Júlia queimava, mas não de vergonha. Era dor, traição. A certeza de que, para aqueles dois, seus sentimentos não passavam de um detalhe irrelevante. Era meu dinheiro, murmurou, a voz quebrando. Minhas economias. Sem aviso. Sem conversa. Vaquim bufou como se a reclamação fosse ridícula. Não seja mesquinha. A gente ganha mais. E a mamãe não é eterna. Quero vê-la feliz. Era meu dinheiro, repetiu Júlia, agora com uma firmeza que a surpreendeu. Eu não sou seu banco. Não sou sua empregada. Não sou ninguém aqui. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ludmila continuou a desembrulhar a pele, ignorando-a com ostentação. Júlia levantou-se e saiu do cômodo. O ar naqueles 4 paredes havia se tornado irrespirável. Na mesa da sala, os documentos que trouxera do banco estavam espalhados. O contrato de divisão de bens, a brochura sobre contas conjuntas, o extrato oficial da movimentação. Lembrou-se de todos os anos em que se calou. Das humilhações da sogra, que sempre a tratou como uma intrusa. Do marido que a via como móvel da casa, útil mas dispensável. Do dinheiro que guardava para si mesma, para um pouco de felicidade, sendo jogado fora para alimentar o ego alheio. E acima de tudo, da ausência total de arrependimento daqueles dois. O celular piscou com uma mensagem da amiga. Júlia, você está bem? Merece muito mais. Não fique quieta. Ela não respondeu de imediato, mas algo dentro dela se mexeu. Sem lágrimas, sem hesitação, abriu o notebook e preencheu o formulário de separação de contas. Em seguida, transferiu o pouco que restava para uma conta nova, só sua. Depois, marcou uma consulta com o advogado com quem trabalhará antes da licença maternidade. Era desconfortável. Era assustador. Mas, pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido. O controle da própria vida. À noite não preparou o jantar. Sentou-se para ler, enquanto Vaquim chegava tarde, falando alto sobre um happy hour com os colegas, abrindo uma cerveja sem nem olhá-la direito. Não percebeu a mudança no ar. Não viu o fogo nos olhos dela. Na manhã seguinte, quando ele esticou a mão para pegar o cartão, já era tarde. Uma semana se passou. Júlia tomava café em silêncio, ouvindo o rádio.
Vaquinha ainda acreditava, ingênuo, que tudo voltaria ao normal. Até que, ao chegar em casa naquela noite, encontrou sobre a mesa uma pasta com documentos. O que é isso? Franziu a testa folheando os papéis. Divisão de bens. Bloqueio do uso da minha conta. Pedido de divórcio. Júlia não ergueu os olhos da xícara. Você está falando sério? Por causa de uma casaco de pele? Ela se levantou, finalmente olhando para ele. Não, por causa de você ter decidido que eu não mereço respeito. Que meu consentimento não importa. Que sua mãe vale mais que a família que nós construímos. Que meu trabalho, meus sonhos, minhas escolhas não valem nenhuma conversa. Vaquim ficou paralisado. Então, num gesto inesperado até para ele mesmo, suspirou. A mamãe devolveu o casaco. Disse que não conseguia usá-lo. Não sabe o que a possuía. Júlia sentiu. Às vezes, devolver é a única forma de mostrar que se entendeu. E você? Perguntou ele com um fio de esperança. Você volta? Eu estou voltando, respondeu, pegando a pasta. Para mim mesma. E saiu. Pela primeira vez, não com a cabeça baixa, mas com a coluna ereta e o peito leve, como se um peso de anos tivesse se desprendido de uma vez.